Fala galera, beleza? Bom, hoje o vídeo é um pouco diferente, vocês podem estar vendo que a qualidade do vídeo está diferente, ele não está sendo postado em 4K como os últimos vídeos, mas eu resolvi fazer esse vídeo dessa forma porque eu quero hoje de fato fazer um hands-on geral nas novidades do iOS 18 que a gente tem até agora, porque nem todas as novidades que foram apresentadas no evento chegou nesse primeiro beta, né? E eu vou fazer um vídeo aqui meio solto mesmo, sem cortes, eu espero não precisar fazer nenhum corte. É um papo geral aqui mostrando algumas coisas do sistema, como que ficaram, para vocês darem uma olhada geral. Eu optei por não fazer um vídeo de resumo da conferência no geral, da WWDC no geral, porque a gente já tem vários vídeos aí que são muito melhores do que o meu, com produção muito melhor e com um resumo muito mais detalhado. Mas vocês podem procurar no YouTube esses resumos e também podem dar uma olhada no site da Apple ali, que tem um resumo de tudo que aconteceu, de todas as novidades que tem nos sistemas, mas tem algumas coisinhas que a Apple não foi apresentando ali por conta da correria, porque foi um evento muito corrido. Então a ideia aqui é a gente ter um hands-on geral nas novidades do iOS 18, eu vou deixar a tela dividida aqui com a tela do smartphone para que vocês vejam como que essas novidades estão dentro do sistema, e algumas são legais, outras nem tanto, e a principal novidade, que é a Apple Intelligence, que é a AI da Apple, o motor de AI da Apple que vai girar em torno de tudo no sistema ali, tudo vai estar integrado dentro do sistema com essa inteligência artificial, ainda não está disponível e tem uma péssima notícia que não vai chegar para quase ninguém. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas, sem grandes demoras, sem grandes coisas aqui, eu estou divagando muito, vamos às novidades do iOS 18, né? Eu estou com o site da Apple aberto aqui também, que é o que vai me guiar mais ou menos aqui só pra gente ter uma... Deixa eu ajeitar um pouco a câmera aqui. Só pra gente ter uma linha do tempo de quais novidades a gente vai falando e vai apresentando. Então, vocês vão ver aqui do lado da tela do meu iPhone, enquanto eu vou falando com vocês sobre essas novidades, né? Do novo iOS 18, que foi apresentado ontem, dia 10 de junho, pela Apple, e vai ser disponibilizado ali no final do ano. Primeiro a gente tem de grande modificação. Quando a gente olha primeiramente aqui na tela inicial, nós não vemos nenhuma mudança aparentemente. Então a gente tem aqui a central de widgets, a gente tem a gaveta de aplicativos aqui e nada demais. Deixa eu ligar o não perturbe aqui. A gente não tem nada demais, né? Nessa configuração inicial nós não temos nada muito diferente. Só que quando nós pressionamos aqui a tela, a gente vê que tem um botão Edit ali em cima antes, que era um botão de você adicionar widgets, né? E agora, quando você clica em Edit, nós temos o Adicionar Widgets e o Customizar. Quando você clica em Customizar, aí nós temos uma das coisas mais esquisitas que eu nunca imaginei que a Apple faria, é esse tipo de customização aqui na tela inicial, mas agora no iOS 18 nós temos essa customização, e nós temos primeiramente aqui dois botões, né? O Small e o Large, que altera o tamanho dos ícones. Então, Small deixa o ícone como estava normalmente, e o Large deixa os ícones grandões ali para quem preferir ter os ícones maiores, para pessoas que têm dificuldade de leitura e precisam de ícones maiores, os ícones estão aqui grandões agora, mas eu deixo no Small. Logo abaixo nós temos aqui as aparências dos ícones e dos widgets, que também agora são ajustáveis de acordo com o Dark e com o Light Mode. Então nós temos aqui o automático, que vai permitir que os ícones sigam o Light e o Dark de acordo com o sistema. Eu deixo, por exemplo, o meu durante o dia Light e durante a noite Dark. Então ele vai seguir o automático de acordo com o sistema. Nós temos a opção de escolher os ícones só em Dark, você vê que os ícones do sistema padrão e o widget aqui mudou. Então se eu sair aqui e der uma olhada nos outros ícones aqui também, ó, você pode ver o ícone de configuração, o ícone de Safari e o da câmera também mudaram para esse modo diferente, né? E quando a gente vai ver aqui em outras partes do sistema vão estar também com esses ícones de outras cores. Aqui o Books, perdão, abri aqui, voltando. Então a gente vai ter outros ícones do sistema que já estão atualizados, calculadora, calendários, que já estão atualizados para esse novo, aqui o ícone de contatos, padronizados para esse novo tipo de configuração, que é desses ícones seguindo a temática do sistema, seguindo a customização que você escolheu do Dark Light Mode. Então você pode deixar sempre no Dark, deixar automático, como eu estou deixando, ou deixar sempre Light. Então aqui não vai mudar nada porque atualmente o meu tema é o Light. Então, se eu clicar aqui no Dark, ele vai ficar escuro, o Light vai ficar sempre Light, independente do meu tema, e o automático, ele vai mudar de acordo com o tema. Se eu mudar para o Dark, para o sistema, no tema Dark, ele vai mudar os ícones da mesma forma com que ele já muda todo o sistema. E por último aqui,
e bem menos importante, porque ficou horroroso, e eu acho que isso foi uma das coisas mais horrorosas que a Apple já fez na história de design da empresa, que é os ícones tingidos, com um tinte por cima dos ícones, e olha que coisa horrorosa que são esses ícones tingidos. Você pode configurar aqui a cor, e depois você pode configurar aqui a saturação. Então é uma das coisas mais horrorosas que a Apple já fez, e eu de fato acredito que, pelo menos da forma que tá aqui, eu nunca vou utilizar isso aqui, porque ele joga de fato só um tint, como se jogasse um filtro por cima de todos os ícones, e fica essa coisa horrorosa, que é só basicamente um tint por cima de tudo, é como se você colocasse um filtro, e ficou incrivelmente feio, olha. Até os ícones, os widgets, tudo altera com esse tint horroroso. Então, a lógica seria que os widgets ficassem, por exemplo, o widget de foto ficasse com as fotos exibindo, né? E não o tint por cima de todo o sistema, mas enfim, a Apple achou isso aqui uma boa ideia. Eu já achei que foi uma das coisas mais horrorosas. Deixa eu voltar pro normal aqui. Uma das coisas mais horrorosas que a Apple já fez nos últimos tempos, mas sei lá, pelo menos você tem como desativar e não é como padrão no sistema. Agora falando de uma outra grande mudança que nós tivemos, e essa sim é uma mudança de certa forma positiva para alguns casos, e eu acho que tem um potencial muito legal, embora no começo esteja meio bugado, que é o novo Control Center, a nova central de controle, que agora está bem repaginada, lembra um pouco do que a gente tinha, a Apple ainda manteve a identidade visual bem forte, mas a gente agora tem, além do novo design, nós temos a possibilidade de customizar, então quando a gente clica aqui e segura em uma área que esteja vazia, ou clica nesse íconezinho de mais ali em cima da lateral esquerda, a gente pode customizar. Então a primeira parte de customização que a gente tem aqui é que, por exemplo, a gente pode aumentar, clicando na lateral do ícone, aqui nessa parte de baixo do ícone, você pode aumentar esse ícone, ó, e olha os bugs que acontecem, simplesmente sumiu, agora apareceu de novo. E você pode movimentar para onde você quiser, você pode deixar lá em cima, você pode alternar toda essa ordem dos widgets aqui, digamos, widgets e atalhos desses, da central de controle. Então eu posso configurar da forma que eu bem entender. Eu já não estou mais com aquela central de controle fixa que era até o iOS 16. Desculpa, até o iOS 17. Então eu posso fazer toda essa alteração da forma que eu achar necessária e ir mudando e encaixando esses menus, esses atalhos, onde eu achar que seja interessante, né? Aqui deu bugada tudo, depois eu tenho que corrigir e deixar onde eu acho que fique melhor. Eu acho que era isso que estava aqui mais ou menos. Enfim, depois eu altero isso aqui. Mas aí, ó, você vê que já bugou alguma coisa aqui, já sumiu alguma coisa que depois eu resolvo. Mas além dessa configuração, você tem a possibilidade também de adicionar novos controles, né? Então quando eu clico aqui em adicionar novos controles, eu posso ir adicionando diversos outros comandos a essa página. Ele vai alterar aqui automaticamente e eu posso, na maioria deles, redimensionar e posicioná-los também de uma forma mais livre, onde eu achar necessário aqui. É ao meu bel prazer, ao meu gosto pessoal sobre essa modificação. E também agora nós temos páginas, então se eu jogo aqui para cima, eu tenho uma paginação dessa central de controle, que isso sim ficou muito legal, e você pode então criar centrais de controles baseadas no seu gosto ou algo específico que você queira dentro dessas paginações. Exemplo aqui, eu tenho essa página principal que está como coraçãozinho de favorito aqui na lateral. Se eu passo aqui, eu tenho com relação a controles de áudio, né? Então eu deixei todos os controles de áudio, o hotspot está meio perdido aqui no meio, mas tem todos os controles de áudio. Então o controle de mídia aqui, se eu estiver reproduzindo, eu posso reproduzir direto daqui, posso controlar todas as questões de áudio. Tem algumas configurações aqui quando eu estou utilizando os AirPods, que eu achei interessante deixar aqui, que são coisas que eu vou utilizar de fato quando eu estiver utilizando os AirPods. Então eu tenho duas centrais de controles específicas para coisas específicas. Tem aqui a minha favorita, que é onde eu coloco os controles gerais, e tem uma aqui relacionada a áudio, e eu posso clicar aqui, configurar e adicionar uma outra. Se eu quiser, por exemplo, uma central diversa, eu posso colocar o tamanho do texto aqui, posso adicionar outros controles, colocar translate e ir modificando e criar centrais personalizadas de acordo com o que eu preciso, né? E eu posso ter essas centrais personalizadas como eu bem entender, e posso ter várias páginas aqui, e isso é muito interessante. E essa área aqui também vai ser, digamos, aberta para os desenvolvedores criarem atalhos específicos para os seus apps. Então, por exemplo, se eu tenho eu utilizo aqui em casa luzes inteligentes, fechador inteligente, que é vinculado com Alexa, que utiliza como central principal a Alexa. E eu posso, caso a Amazon queira modificar para que eu tenha controles dessas luzes inteligentes a partir daqui, ela vai poder adicionar esses atalhos aqui dentro, e dentro dessas partes onde eu posso adicionar controles, que já tem vários aqui
por enquanto, do sistema, eu posso ter aqui uma área dedicada a esses atalhos inteligentes de um outro sistema, seja Alexa, seja Google Home, enfim, e eu posso adicionar, vou poder adicionar, é claro, se os desenvolvedores assim fizerem, vou poder adicionar aqui essas novas interações para poder, dentro da central de controle, criar novas páginas ou ter os atalhos aqui diretamente. Isso sim é muito legal, porque a central de controle ficou totalmente aberta, se nós formos parar para pensar, para você ter diversos controles, e isso facilita muito a nossa vida na questão de personalização de controles, e isso eu achei muito interessante. E para finalizar aqui a área de central de controles, nós temos ali o menu de ligar e desligar. Eu não vou acionar porque senão vai parar a gravação, mas quando você clica ali, você pode desligar o seu aparelho diretamente por essa central, não precisa mais ficar apertando o volume para cima, o volume para baixo, como era antes. É um pouco complicado de você desligar o iPhone, agora eles facilitaram colocando um menuzinho ali em cima, e show! Central de controle, acredito que sejam essas as principais modificações. Agora, quando a gente fala da central de notificações e da tela de bloqueio no geral aqui, né? Nós temos uma novidade muito interessante, que é agora a possibilidade de nós editarmos esses atalhos que tem aqui, né? Aqui por padrão tem o atalho da lanterna e o atalho da câmera. Então quando a gente clica aqui e vamos, por exemplo, criar uma nova tela de bloqueio, vou pegar aqui como padrão o papel de parede novo do iOS, você vê que agora nós temos a possibilidade de editar esses dois ícones. Então se eu clico aqui em menos e tiro os ícones, ele habilita para que eu adicione os novos controles. Então eu posso aqui, por exemplo, adicionar a calculadora, e nesse aqui adicionar, vamos ver aqui, um alarme, para eu clicar em alarme, selecionar um alarme de forma mais rápida. E esses comandos ficam atrelados da mesma forma com que você modifica as telas de bloqueio. Então cada tela de bloqueio que você selecionar pode ter atalhos diferentes. Essa aqui, por exemplo, tem os controles de lanterna e o de controle remoto, controle de televisão. Então eu posso simplesmente mudar e agora eu tenho outros controles, e assim sucessivamente eu posso controlar essas centrais de acordo com o que for interessante para os focos específicos. Eu posso setar focos e setar telas de bloqueio dentro desse focus, e a partir disso ter controles diferentes na tela de bloqueio. Isso ajuda também, é mais uma customização interessante que eles adicionaram, que é muito bem-vinda, que eu posso setar finalmente esses controles específicos aqui na tela de bloqueio, e isso é muito bem-vindo. Outra questão agora, voltando aqui para a tela inicial, é que nós tivemos pequenas mudanças com relação à customização também, a facilitação de customização dentro dos widgets e dentro dos ícones. Como é que isso funciona? Quando eu seleciono agora um ícone, eu tenho aqui as opções de widgets deles. Você vê que ele tem aqui, ó, a opção dele se tornar um ícone, ou a opção dele ter um ícone, widget. Quando eu clico no widget, o ícone se transforma automaticamente no widget. E eu posso fazer isso com todos os aplicativos que têm essas funcionalidades. Então vou voltar aqui para o ícone. Ele deu uma bagunçada aqui na minha tela, mas é só eu organizar. Então essa praticidade agora de você poder selecionar aqui diretamente se vai ser um ícone ou um widget facilitou muito a questão de organização. Você não precisa mais vir e adicionar um widget para que isso seja adicionado à sua tela inicial. Você pode configurar diretamente na tela inicial se vai ser um ícone, widget e o tamanho dos widgets. Aqui no exemplo das fotos, a gente tem vários tamanhos de widgets. Então se eu clico no maiorzão, ele já vai se adaptar ao ícone, ao widget maior, e aqui eu posso voltar para o ícone e a tela volta da forma que estava antes. E falando em tela aqui, a Apple também adicionou aqui na tela inicial a possibilidade de você colocar os ícones onde você quiser numa grade. Ainda continua uma grade fixa, você não consegue colocar literalmente em qualquer lugar, você tem uma grade, mas você pode reposicionar os ícones de forma mais livre, né? Então posso jogar esse aqui para baixo, esse aqui para cá, e posso ter essa baguncinha aqui. Eu acho que é uma coisa que eu também não vou utilizar muito, mas é bom ter essa opção para o usuário, que era uma opção que as pessoas sempre pediram, e a Apple sempre se negou a colocar esse tipo de opção aqui por questões muito pessoais dela, mas agora você tem a opção de mover mais livremente os ícones na área de trabalho. Falando também aqui de algo que você pode acessar dentro da área de trabalho, é que agora você tem mais privacidade na questão de acesso aos seus aplicativos. Você pode colocar os aplicativos para serem bloqueados com o Face ID ou Touch ID, e isso é muito fácil de configurar. Então você simplesmente segura o ícone até aparecer essa questão, e lá em cima você vai ver que tem Require Face ID, no caso que o iPhone tem Face ID, mas se fosse Touch ID ia ser tipo requerer ou Require Touch ID. Quando você clica, ele vai ter uma pequena animação aqui, ele vai pedir para que você de fato tenha essa confirmação, e quando você tem essa confirmação, ele vai ler a sua face, e agora quando você abrir o aplicativo, ele vai pedir a confirmação com Face ID para poder abrir. Então vou fechar aqui para a gente ver de novo. Clicou,
ele vai ler rapidamente sua face e vai abrir. Então, é mais uma questão de proteções se você quer proteger os seus apps para que as pessoas não tenham acesso a esses apps sem que tenha a sua senha ou seu Face ID. Vamos ver aqui. E essas são novidades com relação à customização e segurança, digamos assim, mas nós temos outras novidades que você pode ver lá no site, como configuração de mensagens, novos efeitos de mensagens, você pode utilizar do serviço de satélite para enviar uma mensagem de texto, não vão ser mais só ligações, então vai ser algo um pouco mais específico para o mercado americano, que é onde tem toda essa cobertura de satélites. Nós temos melhorias no e-mail, que você pode configurar agora e categorizar os e-mails de forma mais prática. Nós temos algumas mudanças de Safari, né? O Safari teve uma mudancinha de design, nós temos mudanças no aplicativo Fotos. Eu não vou mostrar aqui a mudança do aplicativo Fotos, porque de fato entra na área pessoal aqui das minhas fotos. E a gente também tem, que é algo muito interessante, que é isso, eu posso mostrar um pouco para vocês de como ficou, que é o novo aplicativo de senhas, que é o aplicativo Passwords. Então você abre o aplicativo, ele vai desbloquear e ele tem uma interface bem legalzinha aqui. É claro que eu não vou entrar dentro das minhas senhas aqui, que ele vai exibir algumas senhas, mas você pode aqui configurar acessando suas senhas, suas passkeys, senhas de Wi-Fi que ele tenha salvo. Então ele tirou lá de dentro das configurações e colocou como um aplicativo independente aqui para você acessar de forma mais fácil as suas senhas, né? Então é algo que ficou interessante, é algo que é muito bem-vindo dentro do sistema, porque fica mais fácil para que você configure essas suas senhas e tenha todas essas senhas salvas num só lugar de uma forma mais fácil agora num aplicativo. Agora, a grande polêmica que girou em torno do evento foi a polêmica da Apple Intelligence, porque a Apple não chamou de AI ou de Machine Learning, embora ela tenha usado muito o termo Machine Learning como se fosse o motor que gira dentro dessa inteligência, mas a inteligência da Apple se chama Apple Intelligence. E ela tem geração de fotos, é bem parecido com o que a gente já tem hoje. A diferença é que ela é integrada ao sistema e de forma muito interessante. Então, um dos exemplos que eles utilizaram é, por exemplo, você está com uma foto, você pede para essa Apple Intelligence, que é ativada a partir da Siri, para modificar o contraste de uma foto, deixar aquela foto mais nítida e depois anexar essa foto em uma nota específica que você já estava escrevendo, e a inteligência faz tudo isso sozinho. Então ela modificou a foto e já jogou dentro do aplicativo Notas. E isso vai ser aberto para os outros desenvolvedores também. Então você vai ter uma API específica para você utilizar o Apple Intelligence dentro do seu app. Então eu vou poder, por exemplo, dentro de um app de e-mail, falar, adicione essa foto e envie por e-mail pelo aplicativo de e-mail tal para tal pessoa, e a AI vai fazer tudo certinho. Então entende contextos. Então se você perguntar qual é o dia do exame da minha mãe, ele vai vasculhar suas mensagens e vai entender que a sua mãe te mandou um e-mail ou uma mensagem tempos atrás falando sobre esse evento específico, sobre esse exame específico. Ele vai entender e vai falar, você quer criar um lembrete para esse dia, então é todo integrado ao sistema. Não é nada demais com relação ao que a gente já tinha visto dentro do que a OpenAI e a Google apresentaram, mas é interessante saber que a Apple entrou nessa corrida aí. Só que o lado ruim é que só são compatíveis, essa Apple Intelligence vai ser compatível apenas com chips M1 em diante, M1, M2, M3 e M4, e com os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, porque precisa do processador A17 Pro para fazer todo esse gerenciamento, porque tem o gerenciamento interno dessas inteligências artificiais dentro dos sistemas, dentro do serviço mesmo, o próprio processador vai gerenciar isso, e vão ter serviço de nuvem também, mas segundo a Apple precisa de muito processamento para que isso aconteça. Então nem o iPhone 15, que é o iPhone que está à venda ainda, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, nenhum desses vai ser compatíveis. Só o 15 Pro e o 15 Pro Max em diante. Aí iPhone 16, 17 em diante vão ser compatíveis com isso, e isso frustrou a galera e deixou todo mundo um pouco chateado. Mas se vocês querem um vídeo específico sobre a Apple Intelligence e toda essa polêmica que está girando, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo todo especial somente sobre a Apple Intelligence. Então no mais o iOS 18 é mais ou menos isso, vão ter poucas novidades nessa beta 1, a gente ainda não tem acesso à Apple Intelligence para eu mostrar para vocês como é que funciona, e algumas outras funcionalidades como o espelhamento no Mac, que ficou muito legal, a gente também ainda não tem essas novidades, mas as fontes vão estar aqui embaixo, você pode vasculhar aí e dar uma olhada geral em como todo esse sistema ficou. E é isso. Então se você gostou desse vídeo, um vídeo meio corrido aqui, embora tenha ficado um pouco longo, mas é para mostrar essas novidades para vocês, e eu particularmente gostei muito do novo Control Center, eu acho que foi a principal novidade legal aqui dentro desse sistema de personalização, e a questão de proteção dos apps com a senha também, com Face ID, ficou bacana. Mas me diz você o que você achou dessa polêmica do Apple Intelligence, e o que você achou dessas novidades geral do iPhone, do iOS aqui, do iOS 18. Então conta aqui embaixo, a sua opinião é muito importante, eu vou ler e vou responder todo e qualquer comentário que você fizer aqui.
Então, se você gostou do conteúdo, considere se inscrever se você não é inscrito, compartilha com seus amigos, compartilha esse conteúdo com seus amigos para eles darem uma olhada geral em como o iOS 18 tá até agora, e eu vou trazendo atualizações, é claro, sempre que tiverem tiverem novidades desse sistema nas próximas betas que forem saindo nos próximos meses. Então, no mais, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.